A nova chefe me mandou embora na frente de todo mundo. Você está demitido na hora, ela falou. Eu respeitosamente balancei a cabeça e respondi. Tomara que a apresentação para o cliente na sexta seja um sucesso. Enquanto eu arrumava minhas coisas, ela perguntou, que apresentação? Eu sorri e falei, relaxa, você vai entender. Na sexta de manhã, ela surtou quando Lucas era um jovem analista de marketing em uma agência de publicidade situada no coração agitado de São Paulo. Trabalhava ali há quase 3 anos, sempre dedicado, tentando construir sua carreira com esforço e uma dose saudável de criatividade. O escritório, com suas paredes de vidro, dava vista para a movimentada Avenida Paulista, símbolo da pulsante vida paulistana que ele tanto amava. Cada manhã, ele atravessava o fluxo intenso de pessoas e carros para chegar ao seu cubículo, onde passava horas estudando o mercado, elaborando campanhas e participando das reuniões de equipe. Naquela segunda-feira, no entanto, algo estava diferente. Mariana havia assumido como nova chefe do departamento. Ela era conhecida no meio corporativo por seu jeito rígido e, para muitos, impessoal. Dona de um olhar severo e uma voz que não deixava espaço para questionamentos, Mariana logo mostrou que sua gestão seria marcada pela disciplina e eficiência a qualquer custo. Muitos já comentavam nos corredores que ela não hesitaria em cortar o que fosse necessário para manter a agência competitiva. Lucas, mesmo respeitando a nova chefia, sentiu um arrepio ao vê-la pela primeira vez. Mariana chegava com uma postura firme, impondo silêncio quando entrava nas salas e passando a impressão de que nada escaparia de seu controle. A equipe estava reunida para a reunião semanal, aquela que decidiria os rumos dos projetos e apresentaria os resultados ao cliente mais importante do trimestre. Assim que a reunião começou, o clima era tenso. Mariana entrou e, sem cerimônias, pediu que todos focassem em sua voz. O que ninguém esperava era que, logo nas primeiras palavras, o nome de Lucas fosse mencionado de forma tão dura e definitiva. Ela afirmou que a empresa não poderia mais contar com seu trabalho, alegando falta de alinhamento com as diretrizes do novo planejamento estratégico. Em um gesto frio, disse que ele estava demitido, ali mesmo, na frente de todos os colegas. Lucas permaneceu calmo. Não houve gritos, nem discussões acaloradas. Apenas um silêncio pesado tomou conta do ambiente enquanto ele recolhia suas coisas com tranquilidade, guardando sua pasta e seu caderno de anotações. Antes de sair, ele olhou diretamente para Mariana. Com uma voz firme, soltou uma frase que causou ainda mais surpresa. Na próxima sexta-feira, essa apresentação vai mudar tudo. Vocês vão ver. Os colegas ficaram em choque, divididos entre o desconforto da cena e a curiosidade provocada pelas palavras de Lucas. Mariana franziu a testa, com uma expressão que misturava desdém e dúvida, e a reunião prosseguiu sem que ninguém tocasse mais no assunto. Lucas saiu da sala com a mesma serenidade, sentindo o peso da demissão, mas também uma determinação silenciosa que ninguém ali compreendia. A partir daquele dia, a agência parecia dividida. Enquanto Mariana tentava reorganizar a equipe e estabelecer sua autoridade, Lucas iniciava uma jornada que ninguém poderia prever. Ele sabia que o desafio que enfrentava era muito maior do que uma simples demissão em público. Havia algo em jogo, algo que poderia redefinir seu futuro e o destino da própria agência. O relógio na parede marcava o fim da reunião, mas para Lucas era só o começo. A cidade de São Paulo continuava sua rotina frenética do lado de fora, indiferente ao drama que acabará de acontecer dentro daquele prédio de vidro. Mas para ele, aquela despedida seria apenas um impulso para uma reviravolta que ninguém esperava. Mariana, do alto de sua nova posição, ainda não sabia o que estava por vir. Lucas já tinha um plano, uma carta na manga que mudaria o jogo. E aquela apresentação marcada para a próxima sexta-feira seria o palco onde todas as tensões acumuladas explodiriam. Lucas caminhava pelas ruas movimentadas da cidade com o coração pesado, mas os olhos carregados de uma determinação que ele ainda não havia sentido antes. A demissão não o destruíra. Ao contrário, parecia ter acendido uma centelha que há muito estava apagada. Assim que se afastou o suficiente do prédio da agência, puxou o celular do bolso e ligou para uma antiga colega de faculdade, Clara, que agora trabalhava como designer freelancer. A ligação foi curta, objetiva, como se os dois já soubessem o que o outro queria ouvir.
Eles se encontrariam naquela mesma noite para discutir o projeto que Lucas mantinha em sigilo havia meses. Enquanto seguia para casa, sua mente trabalhava em ritmo acelerado. A frase dita para Mariana não fora aleatória. Havia uma apresentação marcada para sexta-feira, mas o que ela ignorava era que o conteúdo que ele começara a desenvolver poderia redefinir os rumos da empresa. Era algo que surgira de uma análise profunda de mercado, identificando um nicho inexplorado dentro do setor de varejo digital, e que ele vinha estruturando paralelamente aos projetos internos da agência. Naquela noite, Lucas e Clara se encontraram em um café discreto na Vila Mariana. O ambiente era tranquilo, com mesas de madeira clara e uma iluminação suave, ideal para uma conversa que precisava de foco. Ele abriu seu notebook e apresentou os primeiros esboços do projeto. Clara ouviu em silêncio, os olhos atentos nas telas, enquanto explicava as camadas da proposta. Uma campanha integrada que unia dados de comportamento do consumidor, ações interativas nas redes sociais, uma aplicação mobile com inteligência artificial para personalização de ofertas. Era ousado, mas Clara sabia reconhecer uma boa ideia quando via uma. E aquela ideia tinha potencial para virar o mercado de cabeça para baixo. Isso aqui está pronto para ser apresentado? Perguntou Clara, ainda processando tudo que acabará de ver. Quase. Eu preciso montar a estrutura da apresentação, fazer simulações de retorno e validar os dados mais recentes. Mas com sua ajuda, dá para chegar lá até sexta-feira, respondeu Lucas, com a voz firme, mas sem arrogância. Você acha que eles vão te ouvir? Depois do que aconteceu hoje? Eu não preciso que a agência me ouça agora. Preciso que o cliente ouça. A resposta pegou Clara de surpresa. Lucas não queria voltar rastejando para o escritório em busca de aceitação. Ele pretendia apresentar diretamente para o cliente mais importante da agência, o mesmo que Mariana agora tentava impressionar com uma campanha genérica e sem alma. Se o plano de Lucas desse certo, não só resgataria seu nome, como também colocaria em xeque a liderança de Mariana. No dia seguinte, os dois começaram a trabalhar no projeto com intensidade. Clara cuidava da identidade visual e da prototipação do app, enquanto Lucas refinava os dados e organizava a narrativa da apresentação. Ao longo do dia, ele enviou mensagens discretas para dois antigos colegas da agência, Renan, que atuava na área de planejamento estratégico, e Juliana, do atendimento ao cliente. Ambos responderam com entusiasmo, marcando encontros separados com Lucas fora do expediente. Renan foi o primeiro a encontrá-lo, no final da tarde, num coworking próximo à Consolação. Ouviu a ideia com atenção e confirmou que os dados apresentados batiam com as pesquisas que a agência vinha tentando decifrar sem sucesso. Ele não hesitou em oferecer ajuda com projeções financeiras, se possíveis métricas de desempenho. Lucas, se isso aqui for apresentado do jeito certo, pode mudar o jogo. E não só para a agência, mas para o mercado todo. É por isso que não posso deixar essa ideia morrer. Mesmo que eu tenha saído de lá, isso ainda é maior do que qualquer cargo. Juliana veio logo depois. Encontrarão-se em um bar tranquilo no Itaim. E quando ela ouviu os detalhes da proposta, seus olhos brilharam. Não era apenas uma questão de lealdade a Lucas. Ela enxergava ali uma oportunidade real de mostrar ao cliente algo novo, em vez de repetir fórmulas antigas. Você tem como chegar até ele? Ela perguntou, referindo-se ao CEO da empresa contratante. Tenho um contato direto. Lembra do evento que cobrimos no Rio no ano passado? Peguei o cartão dele ali. Nunca usei, mas agora é a hora. Juliana ofereceu-se para ajudá-lo a montar uma introdução convincente. Sabia como falar com o cliente e quais argumentos valorizavam. Em pouco tempo, haviam estruturado um e-mail claro e impactante, com uma prévia da apresentação e um pedido de 5 minutos na sexta-feira, antes da reunião oficial conduzida pela agência. O e-mail foi enviado naquela mesma noite e agora tudo dependia da resposta. Enquanto isso, Mariana tentava manter o controle da equipe que restava. Os olhares estavam mais baixos, os comentários mais contidos. Alguns ainda comentavam sobre a frase final de Lucas, e ela sentia que havia algo no ar que escapava ao seu controle. Mesmo assim, mergulhou nos dados do projeto atual, tentando montar algo que impressionasse. Na ausência de Lucas, as planilhas estavam incompletas e algumas das ideias haviam desaparecido. Mariana começou a desconfiar de que ele havia levado mais do que seus pertences quando saiu da sala de reunião.
No terceiro dia após a demissão, a resposta chegou. Lucas recebeu um e-mail direto do CEO do cliente, confirmando a reunião rápida para sexta-feira de manhã. A apresentação seria antes da oficial, com horário reservado apenas para conhecer a visão alternativa de um ex-funcionário com proposta relevante. Lucas não comemorou. Ainda havia muito a ser feito. Os próximos dias foram dedicados ao aperfeiçoamento de cada slide, de cada argumento, de cada transição entre dados e narrativa. Não podia haver erros. A apresentação não seria apenas sobre marketing. Seria sobre visão, coragem e inteligência em tempos de crise. Na quinta-feira à noite, Clara entregou os materiais finais. Renan fez as últimas validações dos dados e Juliana confirmou que o CEO manteria o encontro, apesar do desconforto que isso certamente causaria dentro da agência. Lucas olhou para a cidade lá fora, do alto de seu pequeno apartamento, e respirou fundo. Aquela noite parecia o limiar entre o passado e o que ele estava prestes a construir. A apresentação aconteceria em menos de 12 horas. Nada mais podia ser mudado. Tudo o que restava era entrar naquela sala e mostrar que a demissão pública havia sido apenas o começo de uma virada improvável. A manhã de sexta-feira chegou com uma tensão quase palpável. O sol mal havia rompido as nuvens cinzentas sobre São Paulo quando Mariana entrou na agência, pontualmente às 8 horas. O salto ecoou pelo piso frio da recepção, como se anunciasse sua presença antes mesmo que alguém a visse. Carregava uma pasta preta sob o braço e um semblante fechado, daqueles que não permitem interrupções. Sua mente, no entanto, fervilhava. Desde a reunião em que Lucas fora demitido, as coisas não pareciam mais no lugar. Não que ela fosse do tipo sentimental ou dada a inseguranças, mas havia uma sensação estranha de que parte do controle lhe escapava por entre os dedos. Logo que chegou à sala de reuniões, encontrou a equipe já posicionada. A apresentação oficial para o cliente ocorreria dali a poucas horas, e ela ainda não estava satisfeita com a proposta final. Os últimos ajustes haviam sido feitos às pressas na noite anterior. Mariana sentia falta de algo que não sabia nomear, uma coesão que antes existia, uma segurança nos dados, uma energia nas ideias. Por mais que tivesse reforçado sua autoridade e redefinido os processos, sentia que os colaboradores agora apenas cumpriam ordens, sem iniciativa, sem alma. Ela passou os olhos pelos rostos de todos. Ninguém falava. Apenas acompanhavam os slides enquanto Mariana ensaiava os últimos pontos da apresentação. Foi então que Ana, assistente de projetos, entrou na sala com o rosto tenso e um papel nas mãos. Mariana, desculpa interromper, mas você precisa ver isso agora. Mariana tomou o papel com um gesto rápido. Era um e-mail impresso. O topo exibia o nome do CEO, do cliente principal. Seu rosto se fechou ainda mais ao ler as palavras. Havia uma reunião marcada com Lucas para as 9 da manhã, antes da apresentação oficial. Um espaço exclusivo para ele mostrar uma proposta alternativa. Isso é uma piada? Perguntou, em voz baixa, quase para si mesma. Aparentemente, não. Foi confirmado ontem à noite. Eles alocaram uma sala separada para ele no prédio da sede do cliente. Mariana não respondeu. Levantou-se de onde estava, andou até a janela e observou o movimento da rua por alguns segundos. Por dentro, lutava contra a irritação crescente. Ela havia demitido Lucas com todas as letras, com todas as justificativas. Como era possível que ele tivesse não só uma apresentação pronta, como também acesso direto ao cliente? A resposta era evidente, ainda que silenciosa. Alguém da equipe ajudara. Alguém passará informações ou colaborara com ele fora da agência. E isso fazia a confiança interna rachar. Quero saber quem está envolvido com isso. Faça um levantamento de e-mails, mensagens, histórico de reuniões. Eu quero nomes, disse, voltando-se para a sala. O silêncio foi total. Ninguém respondeu. Alguns desviaram o olhar. Outros fingiram revisar anotações. A ordem fora clara, mas Mariana sabia que a obediência agora vinha acompanhada de receio, talvez até de arrependimento. Ainda assim, não podia deixar brechas. Um movimento como o de Lucas poderia gerar um precedente perigoso. Enquanto isso, na sede do cliente, Lucas já estava na sala reservada, esperando com calma. Vestia uma camisa azul simples, blazer escuro carregava apenas um pendrive e um caderno. Claro o acompanhava,
posicionando os últimos materiais em um notebook que fora emprestado para a ocasião. A recepcionista informara que o CEO chegaria em poucos minutos, junto com o diretor de operações e o gerente de marketing. Nervoso? Perguntou Clara, sem tirar os olhos da tela. Só o suficiente para me manter focado. Não tenho mais nada a perder. Lembra? Só tudo a ganhar. A porta se abriu às 9h10. O CEO entrou primeiro, com um leve aceno de cabeça, seguido pelos dois executivos. Cumprimentaram Lucas com cordialidade, sem demonstrar surpresa. Era como se a decisão de ouvir aquela apresentação fora do script já tivesse sido digerida internamente. Pode começar, Lucas. Temos 20 minutos antes da reunião principal, disse o CEO, sentando-se à mesa. Lucas respirou fundo e iniciou. A primeira tela apresentou um panorama sucinto do mercado. As seguintes mostraram o comportamento do consumidor, indicadores ignorados nas estratégias atuais, uma abordagem inédita que unia tecnologia, dados e narrativa emocional. A campanha que propunha era dinâmica, integrada, com ações multiplataforma que criavam um ciclo contínuo de engajamento e conversão. Nada ali era genérico. Cada elemento vinha acompanhado de dados, previsões e diferenciais tangíveis. Os três executivos se entreolharam várias vezes ao longo da apresentação. Em determinado momento, o gerente de marketing interrompeu para pedir mais detalhes sobre o algoritmo de personalização da aplicação mobile. Lucas respondeu sem hesitar, inclusive mencionando nomes de especialistas que poderiam viabilizar a solução de forma ágil. Clara completou com a prévia de um protótipo visual que havia desenvolvido em tempo recorde. A reação foi imediata. Sorrisos contidos, cabeças balançando positivamente. O CEO agradeceu. Anotou alguns pontos. Antes de se levantar, disse apenas: "Vamos considerar tudo que foi apresentado. Obrigado por vir até aqui." A reunião havia durado exatos 25 minutos, mas o impacto parecia muito maior. Clara e Lucas deixaram a sala sem trocar palavras. Não havia espaço para comemoração ainda. Havia uma segunda apresentação, agora conduzida pela agência, e ela diria muito sobre como os próximos capítulos se desenrolariam. Na sede da agência, Mariana já sabia do horário e acompanhava as movimentações com irritação contida. Pouco depois das 9h30, recebeu uma ligação informal de um conhecido dentro da empresa cliente. A frase foi direta. O garoto apresentou algo interessante. "Você vai precisar superar." A ligação terminou antes que ela pudesse perguntar mais. Mariana olhou novamente para os rostos de sua equipe e sentiu uma estranha distância entre eles, como se estivessem juntos apenas por obrigação. Um grupo fragmentado, talvez sem retorno. Mesmo assim, entrou na sala de reuniões da cliente com a cabeça erguida. Não deixaria que uma única traição mudasse o curso daquilo que ainda era, no papel, responsabilidade sua. Mas, no fundo, ela sabia. As peças do tabuleiro haviam se movido e Lucas não era mais apenas um ex-funcionário. Era agora uma variável imprevisível que ameaçava tudo o que ela tentava construir. Lucas voltou para casa após a apresentação com a cabeça tomada por possibilidades. Não havia tido tempo de avaliar cada reação do cliente em detalhes, mas algo era certo. Ele havia sido ouvido. Isso, por si só, já mudava tudo. Ainda que a decisão final permanecesse em aberto, sua proposta havia plantado uma semente. No entanto, agora surgia uma nova fase, talvez ainda mais delicada: continuar com o projeto sem acesso direto às ferramentas e dados da empresa de onde fora desligado. A estrutura que construíra até aquele momento dependia de dados internos, simulações específicas e algumas integrações que só seriam possíveis com apoio técnico adequado. Era hora de lidar com os limites impostos pela realidade. Logo no sábado, Lucas ligou para Renan e explicou que precisariam encontrar alternativas fora dos sistemas da agência. O risco de continuar acessando qualquer material interno era alto demais. Eles estavam mexendo com interesses institucionais. Embora o que fizessem não fosse legal, beirava uma zona cinzenta que poderia ser interpretada como quebra de sigilo ou má-fé. "A gente precisa refazer tudo com dados públicos", disse Lucas, decidido. "Vai dar trabalho, mas é o único caminho seguro." "Concordo", respondeu Renan. "Já vi coisa pequena virar processo só por falta de cuidado. Melhor blindar tudo agora."
Eles passaram o fim de semana refazendo projeções com dados de mercado amplamente divulgados, substituindo gráficos internos por levantamentos independentes e usando plataformas abertas para cruzamentos estatísticos. Era como reconstruir um avião em pleno voo, mas a equipe sabia que não havia mais espaço para erros. Clara atualizou os protótipos com informações genéricas e Juliana reescreveu trechos da apresentação com uma linguagem menos técnica, voltada para a decisão estratégica. Enquanto isso, na agência, Mariana começava a sentir a pressão de forma mais direta. A apresentação oficial que entregará ao cliente fora recebida com cortesia, mas sem entusiasmo. O retorno informal que chegou a ela na segunda-feira foi cortante. Boa apresentação, mas precisamos conversar sobre a abordagem de Lucas também. Aquilo lhe causou um desconforto que ia além do orgulho ferido. Era uma ameaça à sua liderança. Não demorou para que ela decidisse reunir novamente sua equipe. Na reunião emergencial, realizada logo depois do almoço, Mariana tentou manter o controle. Abriu com uma fala sobre comprometimento institucional, mas logo revelou seu verdadeiro objetivo. Quero saber quem colaborou com o Lucas desde a saída dele. Não vamos abrir espaço para traições internas. O ambiente ficou ainda mais pesado. Nenhum nome foi mencionado, mas os olhares começaram a circular pela sala. Mariana insistiu que os acessos aos servidores estavam sendo monitorados e que qualquer desvio seria tratado como quebra contratual. Renan, calado no canto da sala, sabia que era questão de tempo até que suspeitassem dele. Ele não deixara rastros, mas conhecia os sistemas da agência bem o suficiente para saber que qualquer falha mínima poderia custar caro. Quando a reunião terminou, saiu em silêncio, sem nem olhar para os lados. No mesmo dia, Lucas teve sua primeira barreira técnica relevante. Ao tentar acessar um simulador de mercado que usava com frequência, percebeu que sua conta fora desativada. Era uma ferramenta da qual dependia para fazer projeções de investimento e retorno, e agora ele teria que recorrer a planilhas manuais e bancos de dados secundários. A perda de tempo e precisão era considerável. Clara tentou ajudá-lo com algumas ferramentas alternativas, mas era evidente que os obstáculos estavam se acumulando. Na terça-feira, Lucas recebeu uma mensagem inesperada de um número desconhecido. O conteúdo era direto: eles estão cruzando dados. Pare de usar qualquer material que venha da agência. Isso vai estourar. Nenhum nome, nenhum detalhe. Apenas o aviso. Ele mostrou a mensagem para Juliana naquela mesma noite. Os dois se encontraram em um restaurante discreto na Vila Madalena, longe dos olhos do mercado e da agência. Isso está indo longe demais, disse Juliana, olhando em volta como se esperasse ver alguém espionando. Mariana está convencida de que você quer sabotar a empresa. E tem gente lá dentro alimentando essa narrativa. Eu quero mostrar que existe outro caminho. Eu não tenho mais nada a ver com a agência, mas o cliente ainda merece uma boa solução. E se eles não entregarem, alguém precisa entregar. O problema é que agora você virou o foco da atenção. Ela está disposta a tudo para manter o controle. E vai usar o jurídico se for preciso. A conversa foi interrompida por um alerta no celular de Lucas. Um e-mail do cliente. A diretoria solicitava que a proposta dele fosse apresentada, com mais detalhes, em uma nova reunião na sexta-feira da semana seguinte. O convite era formal, assinado pelo próprio CEO. Dessa vez, o evento seria oficial, com presença de todo o comitê decisor, e da agência também. Lucas leu a mensagem 2 vezes antes de mostrar a tela para Juliana. Parece que o jogo vai ficar ainda mais exposto, disse ele. E agora não tem mais volta, respondeu ela. Ao sair do restaurante, Lucas sentia o peso de algo maior do que ele se formando ao redor. Não era apenas uma disputa criativa. Era uma briga por relevância, por espaço, por poder. E ele, um ex-analista demitido na frente de todos, agora estava sendo chamado para dividir a mesa com os grandes, mesmo que isso custasse sua tranquilidade. Na quarta-feira, Mariana teve uma reunião com o setor jurídico da agência. Pediu um levantamento de todos os dados acessados por Lucas nos últimos 60 dias. Solicitou um parecer sobre possíveis medidas legais caso fosse comprovado que informações confidenciais haviam sido utilizadas em benefício próprio. O jurídico, cauteloso, recomendou discrição e provas sólidas antes de qualquer ação. Sem evidência clara,
Isso pode virar contra a gente, alertou a advogada sênior. Ele pode alegar assédio moral, retaliação, abuso de poder. É uma linha muito tênue. Mariana não respondeu. Apenas agradeceu e saiu da sala. Sabia que estava em terreno instável. Mas se havia algo que aprendera em sua trajetória profissional, era que a autoridade fragilizada significava risco. E ela não estava disposta a ser vista como fraca diante da diretoria. Nos dias que se seguiram, a tensão entre os corredores aumentou. Boatos começaram a circular. Alguns falavam em espionagem, outros em sabotagem, outros ainda em um possível convite formal a Lucas para retornar à agência como consultor externo. Mariana, diante desse cenário, intensificou seu isolamento. Passou a trabalhar com portas fechadas, restringiu acessos e exigiu que todo o material enviado ao cliente fosse aprovado diretamente por ela. Do lado de fora, Lucas continuava refinando sua proposta, agora sem qualquer apoio estrutural da agência. Era só ele, Clara, Renan e Juliana, numa aliança informal sustentada por convicção, lealdade e urgência. A próxima sexta-feira se aproximava e, com ela, uma nova apresentação. Só que dessa vez, tudo estaria à vista. O cliente, a agência, Mariana, todos na mesma sala. E a proposta de Lucas em destaque. O que começou como uma frase enigmática em uma reunião terminou por se tornar uma ameaça real, uma alternativa tangível à liderança estabelecida. Agora, não era mais uma questão de provar valor. Era uma disputa aberta, com todas as peças no tabuleiro e uma única certeza: não haveria mais espaço para meias-verdades. Na noite de quinta-feira, véspera da segunda apresentação, Lucas atravessava o centro empresarial de São Paulo com os olhos fixos no horizonte, como se procurasse uma resposta no brilho difuso dos edifícios envidraçados. O convite oficial do cliente para apresentar sua proposta novamente havia mexido com tudo. A tensão se alastrava em camadas. Não era só o peso de ter sido chamado para enfrentar Mariana e sua equipe frente a frente. Era também a consciência de que agora o que ele carregava nas mãos tinha consequências reais para o futuro de muita gente. O projeto já não era apenas seu. Passará a ser uma linha tênue entre o colapso e a renovação. Ele chegou ao coworking onde Clara e Renan o esperavam. Juliana havia avisado que só conseguiria se reunir com eles mais tarde, pois Mariana a designara para revisar um relatório que serviria como justificativa institucional caso a proposta da agência não fosse bem recebida. A movimentação interna deixava claro. A cúpula já considerava a possibilidade de que a ideia de Lucas pudesse superar a campanha oficial. Ao entrar na sala reservada, Lucas encontrou Clara debruçada sobre o layout final da apresentação, ajustando margens, testando cores e alinhando títulos. Renan organizava as planilhas atualizadas com as projeções financeiras, visivelmente exausto, mas comprometido. A última versão está aqui, disse Clara, sem desviar os olhos da tela. Acrescentei uma aba extra no final, com o detalhamento técnico da integração com a base de dados. Se eles pedirem, você mostra. Se não pedirem, segue direto para o encerramento. E os indicadores? Perguntou Lucas, olhando para Renan. Prontos. Usei 3 cenários: conservador, moderado e agressivo. O moderado já é melhor que tudo o que a agência apresentou até agora. Se eles forem minimamente racionais, vão perceber isso. Lucas assentiu em silêncio. Pela primeira vez, sentia que tudo estava alinhado. Mas havia algo que precisava ser revelado, e só ele poderia fazer isso. Desde o início, evitar entrar em certos detalhes. Não por estratégia, mas porque sabia que o momento certo ainda não havia chegado. Agora, com a nova apresentação às portas, ele precisava compartilhar algo que até então guardara em absoluto sigilo. Tem uma coisa que eu não contei a vocês, disse, quebrando o silêncio repentino da sala. Clara e Renan se entreolharam, atentos. O projeto que vamos apresentar amanhã não surgiu enquanto eu estava na agência. Na verdade, ele começou bem antes. Há quase um ano, eu venho estudando esse modelo. Nas madrugadas, fim de semana, horários mortos. Era meu plano pessoal, algo que eu queria desenvolver por conta própria um dia. Usei dados públicos, simulei soluções, criei rascunhos. Quando entrei naquele projeto da agência, vi que existia uma brecha para aplicar parte disso ali dentro. Mas ninguém deu atenção. Preferiram ir pelo caminho fácil.
Então, quando fui demitido, eu só resgatei o que já estava pronto. Claro, olhou com surpresa, mas sem julgamento. Então, essa ideia é 100% sua? É, desde o início. A versão que mostramos ao cliente tem elementos novos, claro, e o que vocês ajudaram a desenvolver fez toda a diferença. Mas o coração da proposta já existia. Renan cruzou os braços e falou com seriedade. Isso muda o jogo. Porque se alguém tentar alegar que você usou material da agência, pode provar que o projeto é anterior. Exatamente, disse Lucas. E mais, amanhã, antes da apresentação, vou mostrar isso ao cliente. Tenho registros, e-mails antigos, arquivos salvos com data. Não quero que eles pensem que essa ideia é uma variação do que a agência faria. É outra coisa, outro nível. Clara, que até então permanecerá calada, se aproximou e colocou a mão sobre o ombro de Lucas. Então é isso que você vai levar para a mesa. Verdade, porque essa ideia tem alma. E não importa o que Mariana tente fazer, ela nunca vai conseguir dar isso para uma campanha. A conversa terminou com os três alinhando os últimos detalhes da entrega. Ficaram até quase 1h da manhã. Quando Juliana finalmente chegou, Lucas explicou o que havia revelado. Ela, como demais, ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Isso explica tudo. Explica porque sua ideia é tão consistente, tão coerente. E explica porque Mariana está tão incomodada. Ela sente que não pode competir com isso. No dia seguinte, a agência se mobilizou desde cedo. Mariana chegou antes das 8h, como de costume, e revisou pela 100ª vez os pontos que apresentaria. Sua equipe estava tensa, sem saber exatamente o que os aguardava. Rumores davam conta de que a diretoria da empresa cliente havia convocado não só os setores de marketing e vendas, mas também o jurídico e o financeiro. Aquilo sinalizava que a proposta seria analisada como um projeto viável e estratégico, e não mais como uma simples campanha de comunicação. Às 9h30, todos estavam posicionados na grande sala de reuniões da sede da empresa. A mesa retangular acomodava mais de 20 pessoas. De um lado, os representantes da agência. Do outro, os executivos da empresa. Ao fundo, discretamente, Lucas, Clara, Renan e Juliana. O CEO iniciou a reunião com um discurso objetivo. Queriam ouvir as duas propostas, sem interrupções, e fariam uma rodada de perguntas ao final. Mariana foi a primeira. Sua apresentação seguiu o roteiro tradicional: diagnóstico do mercado, proposta criativa, cronograma de execução e previsões de engajamento. Havia números sólidos, frases de impacto, gráficos bem construídos. Mas, apesar da formalidade da técnica, o clima na sala era neutro. Poucas expressões, poucas reações. Quando terminou, o CEO agradeceu, sem transição, pediu para que Lucas assumisse a apresentação seguinte. Ele se levantou com calma, caminhou até o centro da sala e conectou o pendrive ao projetor. Começou falando sobre o propósito da proposta. Não sobre o mercado, não sobre concorrência, mas sobre pessoas. Sobre o que realmente movia os consumidores por trás das decisões de compra. Explicou como o comportamento digital mudará nos últimos 3 anos e como os algoritmos poderiam não apenas prever escolhas, mas também sugerir caminhos mais eficientes para o cliente e a empresa. Na metade da apresentação, Lucas pausou, tirou um envelope da pasta e o entregou ao CEO. Aqui estão registros anteriores à minha demissão que comprovam que este projeto foi concebido de forma independente. Essa é uma iniciativa pessoal e não um derivado do que vinha sendo feito na agência. O gesto causou um leve burburinho. Mariana cruzou os braços, visivelmente incomodada. O CEO apenas assentiu e deixou o envelope ao lado, sem comentar. Lucas prosseguiu. Mostrou as telas desenvolvidas por Clara, as projeções de Renan, a estrutura de implementação desenhada com Juliana. Quando terminou, o silêncio foi substituído por um pedido imediato de esclarecimentos técnicos, de discussões entre os executivos da empresa. A reunião se estendeu por mais de 2 horas. Cada detalhe foi explorado, cada cenário debatido. Mariana, calada, assistia tudo com o maxilar tenso e os olhos fixos em Lucas. Ao final, o CEO agradeceu ambas as apresentações e disse que a decisão seria comunicada até o fim da próxima semana. Mas sua última frase ecoou com força na sala.
Independente da escolha, hoje vimos o que significa apresentar uma visão verdadeira. E isso será levado em conta. Mariana saiu da sala em silêncio. Lucas também. Mas, dessa vez, era ele quem deixava o ambiente com a sensação de dever cumprido. Não havia arrogância em seu semblante, apenas a convicção de quem sabia que havia falado tudo o que precisava ser dito. E dito com verdade. A segunda-feira amanheceu com uma estranha calmaria nos corredores da agência, como o silêncio tenso que precede uma tempestade. Embora ainda não houvesse qualquer comunicado oficial do cliente, todos sabiam que a decisão estava sendo debatida nos bastidores. Mariana mantinha uma rotina controlada, mas sua expressão deixava claro que algo não estava sob seu domínio. Ela passava mais tempo trancada em reuniões fechadas do que na própria equipe, e suas interações se tornavam cada vez mais ríspidas, como se buscasse um culpado para a vulnerabilidade que a cercava. Naquela manhã, enquanto revisava e-mails no computador da sala de diretoria, Mariana recebeu uma notificação que a fez parar por alguns segundos. Tratava-se de um relatório interno de risco elaborado pelo setor de compliance, enviado discretamente após um cruzamento de informações solicitado pelo departamento jurídico. Entre os tópicos listados, havia um item específico que lhe chamou a atenção: especulações sobre uma possível fusão da agência com um conglomerado concorrente do Rio de Janeiro, grupo esse conhecido por absorver empresas em dificuldades e reestruturar completamente suas operações, inclusive trocando lideranças sem cerimônia. Mariana fechou o documento e encarou a tela em branco à sua frente. A possibilidade de fusão mudava completamente o cenário. A diretoria, que até então parecia apoiá-la, podia estar considerando uma saída estratégica caso a proposta de Lucas fosse escolhida. Ela sabia como esses movimentos aconteciam, discretos, impessoais e sempre baseados em números. E a frieza dos números não perdoava a instabilidade. Sua autoridade, já fragilizada pela apresentação concorrente, agora estava sob ameaça real. Poucas horas depois, um e-mail enviado por um consultor externo contratado pela diretoria chegou à caixa de entrada de diversos funcionários. Era um formulário genérico, disfarçado de pesquisa interna de clima organizacional, mas os mais atentos perceberam que as perguntas iam além do habitual. Algumas tratavam de alinhamento com a liderança atual, visões alternativas para a gestão e capacidade de adaptação em cenário de mudança estrutural. Renan, ao ler o questionário, não teve dúvidas. Havia algo grande em andamento. Na mesma tarde, Lucas recebeu uma ligação inesperada. Era uma voz masculina, identificando-se como Marcelo, um consultor sênior ligado à empresa cliente. Ele fora designado para conduzir uma avaliação mais técnica da proposta apresentada e desejava uma conversa confidencial com Lucas fora do ambiente corporativo. Não se trata de uma reunião formal, explicou Marcelo. É uma conversa de alinhamento. O que você apresentou chamou atenção, mas levantou também preocupações. Precisamos entender melhor as implicações dessa proposta para o ambiente atual da agência. Lucas aceitou o encontro. Marcou para a noite em um café discreto no bairro da Liberdade. Quando chegou, encontrou Marcelo já esperando, sentado à mesa do fundo, com um notebook fechado e um olhar analítico. Você tem uma ideia ousada, começou Marcelo, direto. E isso é bom, mas também perigoso. Lucas não respondeu. Esperou que ele continuasse. Existe um movimento em curso e a sua proposta pode acelerar decisões que, até agora, estavam sendo apenas estudadas. A agência está sob avaliação. A diretoria está em contato com investidores externos. A escolha da proposta vencedora não será apenas uma decisão de campanha, mas um indicativo de para onde a empresa deve ir. E, sinceramente, sua apresentação mostrou que você está mais preparado do que a atual gestão. Lucas manteve o olhar firme. Não se surpreendia com o teor da conversa, mas entender que suas ações estavam sendo interpretadas como catalisadoras de uma possível fusão era mais do que havia previsto. O que exatamente vocês esperam de mim? Perguntou, após alguns segundos. Transparência. Queremos saber se você estaria disposto a assumir um papel mais formal no futuro da agência. Isso, claro, se o projeto for aceito. Não estamos falando de retorno imediato, mas de construção. E antes de qualquer movimento, precisamos saber até onde você está disposto a ir. A pergunta pairou no ar. Lucas sabia que aquilo era um teste.
Marcelo não representava apenas o cliente, mas interesses maiores, que podiam reconfigurar completamente o cenário nos dias seguintes. Ele respirou fundo antes de responder. Eu não comecei isso com esse objetivo. Mas se for para transformar o ambiente, valorizar as ideias e resgatar a essência do que a agência já foi um dia. Sim, eu topo. Marcelo assentiu, satisfeito. Não disse mais nada. Pagou a conta e foi embora, deixando Lucas com um misto de inquietação e responsabilidade nos ombros. No dia seguinte, a tensão chegou a um novo patamar. Mariana, ao perceber a movimentação incomum nos canais da diretoria, tentou se antecipar. Convocou uma reunião emergencial com os coordenadores e apresentou um plano de reestruturação do departamento, que incluía cortes, remanejamentos e uma reformulação completa da abordagem comercial. Disse que era uma resposta estratégica aos novos tempos, mas o tom era de defesa, não de inovação. Enquanto isso, Renan recebeu uma mensagem anônima em seu e-mail pessoal. O conteúdo era perturbador. Cópia de conversas internas da agência discutindo formas de desacreditar a proposta de Lucas junto ao cliente. Havia sugestões para levantar questionamentos éticos, insinuações de uso indevido de informações até a ideia de contratar uma consultoria de crise para conduzir essa narrativa de forma indireta. Renan imediatamente compartilhou o conteúdo com Lucas e Juliana. A consternação foi geral. Eles estão preparando um ataque, disse Juliana, lendo as mensagens. Não vão aceitar a perda de espaço sem reagir. Isso pode virar um escândalo, comentou Clara, ao ser informada mais tarde. E com o cliente envolvido, qualquer tentativa de difamação pode sair pela culatra. Lucas sabia que agora o jogo deixará de ser apenas sobre mérito. Tornará-se político, estratégico, com forças ocultas tentando influenciar a narrativa. Era preciso agir com precisão. Na quinta-feira, ele tomou uma decisão arriscada. Marcou uma reunião direta com o CEO da empresa cliente. Não era mais hora de intermediários ou especulações. Precisava esclarecer o que estava por vir e proteger não apenas a proposta, mas sua integridade. A reunião foi marcada para o final da tarde, em uma sala executiva no alto de um dos prédios mais imponentes da cidade. Ao entrar, Lucas encontrou o CEO e 2 diretores à espera. Não havia formalidade. O clima era direto. Sabemos o que está acontecendo nos bastidores. Começou o CEO. E quero que você saiba que estamos atentos. O que você apresentou tem valor, mas está provocando movimentos que precisam ser administrados com cuidado. Lucas contou tudo. Mostrou a origem do projeto, apresentou os registros antigos, explicou a evolução da proposta e compartilhou, com cautela, o conteúdo do e-mail anônimo. Disse que não buscava protagonismo, mas soluções. E que estava disposto a trabalhar em qualquer formato que respeitasse a integridade do processo. Quando terminou, o silêncio pairou por alguns segundos. Obrigado pela transparência, respondeu o CEO. Isso não é comum. E é justamente por isso que você está sendo considerado. Mas prepare-se. A próxima semana não será simples. A decisão vai mexer com mais do que você imagina. Lucas saiu da sala com a certeza de que, a partir daquele momento, tudo estava fora de suas mãos. O que viria a seguir não dependia mais apenas da qualidade da ideia, mas da capacidade de resistir às pressões e manter-se firme diante das forças invisíveis que moldam o mundo corporativo. A sexta-feira começou com uma garoa fina cobrindo os prédios de São Paulo, criando uma névoa que deixava a cidade com ares de suspense. A decisão do cliente ainda não fora comunicada oficialmente, mas dentro da agência, o clima era de cerco iminente. Mariana, desde as primeiras horas do dia, isolou-se em sua sala, cancelou reuniões e instruiu sua equipe a redobrar a cautela com qualquer movimentação externa. Embora mantivesse uma postura controlada, era evidente que a tensão se refletia em seus gestos mais automáticos, o tamborilar dos dedos na mesa, a forma acelerada com que digitava e os suspiros impacientes que escapavam entre uma notificação e outra. Do lado de fora, enquanto a agência tentava manter a aparência de normalidade, Lucas e sua pequena equipe informal davam início à segunda fase de seu plano. Eles sabiam que a batalha institucional não seria vencida apenas com argumentos racionais. O ambiente corporativo tinha suas próprias regras, nem sempre claras,
quase nunca justas, e se havia uma chance real de consolidar a proposta apresentada, era necessário transformá-la em algo tangível, algo que transcendesse o papel e se impusesse como inevitável. Foi Juliana quem sugeriu o próximo passo. O cliente está dividido, Lucas. Eles gostaram da proposta, mas estão com medo de romper com a agência. Precisam ver resultado, algo real, funcionando, antes de tomar a decisão. Você está sugerindo o quê? Ele perguntou, curioso. Um protótipo funcional. Não só a apresentação, mas a primeira parte da solução já operando. Algo que eles possam experimentar, mesmo que em ambiente controlado. Renan, que acompanhava a conversa por videochamada, imediatamente apoiou a ideia. Isso muda tudo. Se conseguimos mostrar que a coisa roda, mesmo em fase beta, quebra a narrativa de que é apenas teoria. Clara, que nos últimos dias vinha trabalhando silenciosamente em algumas simulações gráficas, levantou a mão como quem aguardava a deixa certa para se pronunciar. Eu consigo montar uma interface navegável em 3 dias, mas vou precisar de alguém que entenda da integração com a API de recomendação. Conheço uma desenvolvedora que pode nos ajudar, mas ela não trabalha barato. Lucas nem hesitou. Eu cubro o custo. Se ela topar, começamos hoje mesmo. A partir daquele instante, a equipe se dividiu em núcleos. Clara assumiu a frente do desenvolvimento visual, em parceria com a desenvolvedora. Juliana cuidaria da comunicação com o cliente, preparando uma apresentação técnica exclusiva sobre o funcionamento do protótipo, sem repetir os slides anteriores. Renan ficaria responsável por testar os dados simulados e garantir que as recomendações fossem coerentes, mesmo sem o acesso completo às ferramentas da agência. Já Lucas assumiria a coordenação geral, além de preparar um documento detalhado para acompanhar a entrega. O ritmo foi intenso. Dormiram pouco, comeram mal, mas mantiveram o foco. No sábado, enquanto muitos aproveitavam o descanso, o grupo se reuniu no apartamento de Clara, transformado provisoriamente em um bunker criativo. Os computadores ocupavam a mesa da sala, as paredes estavam cobertas por anotações e prazos, e as conversas eram pontuadas por relatórios, códigos, ajustes e simulações. Na manhã de domingo, Lucas recebeu um áudio da desenvolvedora contratada. Ela explicava que a primeira versão da aplicação estava pronta para testes. O sistema conseguia mapear perfis fictícios de usuário e gerar recomendações personalizadas com base em parâmetros predefinidos. Não era o modelo final, mas já funcionava bem o suficiente para uma demonstração. Eles marcaram a entrega para segunda-feira, em caráter privado, com os 3 principais executivos do cliente. A ideia era simples: apresentar um teste funcional antes da decisão oficial, como uma extensão natural do compromisso que haviam assumido com a proposta. Mas o que Lucas não sabia era que Mariana também se movia nos bastidores. Após descobrir que o cliente havia agendado uma nova reunião com ele, enviou um e-mail à diretoria da agência questionando a imparcialidade do processo, sugerindo que o cliente estava favorecendo uma proposta externa à estrutura contratual estabelecida. No mesmo documento, alertava que qualquer tipo de colaboração com o ex-funcionário sem autorização prévia poderia ser considerado quebra de contrato, passível de ações judiciais. A resposta da diretoria foi evasiva. Embora evitassem confronto direto, deixaram claro que o cliente tinha autonomia para solicitar avaliações adicionais e que, até o momento, não havia elementos suficientes para ações formais. Mariana entendeu que estava sendo escanteada. E isso, para ela, era inaceitável. Na noite de domingo, ela convocou um encontro reservado com 2 coordenadores próximos. Sob sigilo, revelou um plano emergencial: reconstruir o projeto da agência com base nos novos dados disponíveis, simulando uma proposta parecida com a de Lucas, porém adaptada ao discurso institucional. A ideia era apresentar uma versão própria do que ele havia sugerindo que a concepção havia surgido internamente. Se eles querem inovação, vamos entregar inovação, mas com a nossa marca, com o nosso nome, e vamos provar que conseguimos fazer igual ou melhor. A decisão era arriscada. Se descobertos, poderiam ser acusados de plágio conceitual. Mas Mariana contava com o tempo e a estrutura para criar algo sólido e apresentar antes que Lucas tornasse sua solução pública. Na manhã de segunda-feira, enquanto Mariana se reunia com sua equipe para redesenhar o projeto, Lucas e seus aliados subiam os elevadores do prédio da empresa cliente.
Levaram apenas um notebook, um tablet e uma proposta de acesso temporário a um ambiente de testes. Foram recebidos por Marcelo, o consultor que já conhecia os detalhes da situação, e conduzidos a uma sala menor, reservada. O clima era discreto, mas atencioso. Os executivos queriam entender até onde o projeto podia ir sem o suporte institucional da agência. Clara apresentou o aplicativo, fez a navegação simulada e demonstrou, ao vivo, como as recomendações se adaptavam ao perfil escolhido. Renan explicou os parâmetros técnicos e Juliana completou com as vantagens comerciais. Isso é exatamente o que falávamos, disse um dos diretores. Não é mais uma ideia. É um produto em andamento. E sem qualquer acesso à estrutura da agência, reforçou Lucas. Tudo feito com ferramentas externas, equipe independente e documentação própria. A reunião durou menos de 40 minutos, mas foi decisiva. Ao final, o CEO, que acompanhava remotamente, parabenizou o grupo pela entrega e deixou apenas uma frase. A decisão sai até quarta-feira, mas já adianto que essa demonstração mudou muita coisa. Na saída do prédio, Lucas sentiu um peso sair dos ombros. Ainda não era vitória, mas era um passo firme, um sinal de que estava no caminho certo. Enquanto descia a rua com os outros, seu celular vibrou com uma nova mensagem. Era de um número desconhecido. Eles vão apresentar algo parecido com o seu projeto na terça. Prepare-se para se defender. Lucas não mostrou a mensagem a ninguém naquele momento. Apenas a leu, apagou e guardou o telefone no bolso. Sabia que a reta final seria brutal, mas também sabia que agora não lutava mais sozinho. A ideia já não era apenas dele. Era de todos que acreditaram que era possível fazer diferente e melhor. Terça-feira começou com o céu nublado e o ar úmido típico das manhãs paulistanas. Era o dia da reunião final da agência com o cliente e Mariana tinha uma carta escondida na manga. Enquanto o time de Lucas descansava depois da entrega do protótipo funcional na véspera, a sala de criação da agência entrava em frenesi. Slides novos, mockups redesenhados às pressas, relatórios refinados eram finalizados às pressas por uma equipe cansada, mas ciente de que ali se decidia mais do que um contrato. O clima interno era de urgência e cautela, mas Mariana caminhava entre as mesas como quem ensaiava um discurso de vitória. Na mente dela, tudo girava em torno de um único objetivo: retomar o controle. Às 9 horas, ela reuniu sua equipe no auditório interno e revelou a nova versão da proposta. Para muitos, parecia apenas uma reestruturação mais moderna da ideia inicial, mas para os olhos mais atentos, era impossível não perceber semelhanças diretas com o modelo apresentado por Lucas. Ainda que com outra estética e linguagem, os elementos principais estavam lá: personalização em tempo real, interface responsiva e uso de algoritmos de recomendação baseados em perfis comportamentais. A estratégia de Mariana era clara: antecipar-se ao anúncio do cliente com uma proposta reformulada que incorporasse as inovações, mas sob o selo da agência. O discurso ensaiado, no entanto, era diferente. A nova proposta teria sido concebida como evolução natural do planejamento anterior, fruto de um reposicionamento interno motivado por feedbacks recentes. No prédio da empresa cliente, o clima era igualmente movimentado. A equipe executiva se preparava para a última rodada de apresentações antes da decisão. A expectativa estava elevada. Todos sabiam que não se tratava mais de escolher entre duas propostas distintas, mas de avaliar quem havia entendido, de fato, o espírito da transformação que o mercado exigia. A inovação de Lucas estava viva na memória dos diretores, mas o peso institucional da agência e a pressão pela continuidade também não podiam ser ignorados. Às 10h30 da manhã, a equipe de Mariana chegou. Foram recebidos com cordialidade, mas sem entusiasmo. A recepção formal indicava que aquela não seria uma reunião comum. Ao entrar na sala, Mariana percebeu a ausência de Lucas. Isso a tranquilizou. Imaginava que ele não estaria presente, pois já havia feito sua entrega. Esperava, com isso, um palco limpo para reposicionar sua proposta sem contrapontos. Começaram a apresentação pontualmente. Mariana assumiu a frente e conduziu os primeiros slides com habilidade. Ela sabia jogar. Equilibrava dados, projeções e narrativa com um discurso seguro, e a equipe, embora visivelmente exausta, acompanhava com precisão.
Mas conforme os minutos passavam e os elementos mais recentes da proposta eram exibidos, surgiram olhares cruzados entre os executivos do cliente. Eles sabiam. Aquilo não era uma evolução. Era uma apropriação sutil e perigosa. A reunião durou mais de 1 hora. Ao final, o CEO agradeceu a apresentação, mas evitou comentários técnicos. Sua postura era neutra, quase impassível. Mariana estranhou, mas manteve a compostura. Despediu-se com firmeza e deixou a sala com a cabeça erguida. Mal sabia ela que, naquele exato momento, uma movimentação paralela ocorria nos bastidores. Horas antes da reunião, Lucas havia recebido um aviso criptografado de uma fonte dentro do departamento de tecnologia do cliente. O conteúdo era direto. Alguém havia tentado acessar parte do protótipo funcional enviado no dia anterior, mas utilizando um IP externo. A tentativa de acesso não autorizada foi barrada pelo sistema de segurança do cliente, mas deixou rastros. E o endereço IP, ao ser rastreado, apontava para um coworking ligado à agência. Lucas, ao receber a informação, agiu com rapidez. Entrou em contato com Marcelo, o consultor que o acompanhava no processo, e solicitou uma reunião emergencial com o departamento jurídico do cliente. Em menos de 2 horas, estava sentado em uma sala fechada com 2 advogados da empresa, mostrando os registros de acesso, as evidências da tentativa de invasão e os prints da versão final do protótipo. Eu não queria que isso chegasse a esse ponto, disse Lucas com firmeza. Mas essa tentativa de acesso, somada ao que foi apresentado hoje pela agência, sugere que houve, no mínimo, uso indevido de informações. A proposta deles está perigosamente parecida com a nossa entrega funcional. Eu não estou acusando. Estou pedindo que investiguem. Os advogados anotaram tudo, pediram cópias dos arquivos e agradeceram a presença dele. Garantiram que a análise seria feita com discrição e rigor. Do lado de fora, no saguão da empresa, Juliana e Clara esperavam por Lucas. Quando ele saiu da reunião, a tensão em seu rosto era evidente. "E aí?" perguntou Clara, sem rodeios. "Entreguei tudo. Agora está com eles. Mas, se fizerem o que é certo, vão descobrir quem tentou invadir o sistema." Juliana olhou em volta, como se temesse ser ouvida. A Mariana está indo longe demais. Está ultrapassando limites que nem ela entende. Lucas não respondeu. Apenas assentiu, em silêncio. Sabia que a situação estava fora do controle de ambos. Agora era uma questão institucional, e qualquer passo em falso poderia virar um escândalo. Na quarta-feira, a agência recebeu um comunicado seco. A decisão final seria anunciada na sexta-feira, em uma reunião presencial com representantes das 2 propostas. A convocação causou rebuliço. Mariana, ao saber disso, entendeu que algo estava fora do script. Pela primeira vez, hesitou. Na quinta, rumores começaram a circular. Um dos analistas de dados da agência confidenciou a um colega que arquivos antigos estavam sendo investigados. Um backup do servidor indicava que documentos com versões anteriores à proposta de Lucas haviam sido copiados por um colaborador júnior da equipe de Mariana. Nada havia sido confirmado, mas a suspeita era forte. Enquanto isso, Lucas convocou uma reunião com seus aliados. Queria preparar uma defesa completa, caso o cliente solicitasse esclarecimentos formais. Renan revisou todas as datas dos arquivos originais. Clara preparou uma linha do tempo visual com as etapas de desenvolvimento. Juliana cuidou da documentação de comunicação interna, registrando todos os contatos com o cliente desde o início. Cada detalhe foi revisado com cuidado cirúrgico. Na noite de quinta-feira, Lucas recebeu uma ligação confidencial. Do outro lado da linha, Marcelo foi direto. O jurídico analisou os acessos. Confirmaram que alguém da agência tentou clonar parte do seu protótipo. Foi barrado a tempo, mas a tentativa ficou registrada. E isso vai ser levado à mesa amanhã. "Isso muda tudo?" perguntou Lucas. "Muda a forma como eles te veem. Você não é mais um ex-funcionário criativo. Agora é o cara que resistiu a uma tentativa de sabotagem e manteve a entrega de pé. Isso tem peso." Lucas desligou e caminhou até a janela do apartamento. A cidade seguia viva, indiferente às tramas e disputas corporativas que se desenrolavam ali. Mas ele sabia, o dia seguinte seria definitivo. Não apenas para sua ideia, mas para seu nome,
sua integridade e para o modo como o mercado passaria a enxergá-lo. O que começara como uma demissão humilhante agora era uma batalha por verdade. E essa verdade ele carregaria até o fim. Sexta-feira amanheceu com ares de julgamento. O ambiente da agência estava carregado e os corredores, que geralmente pulsavam com o vai e vem de vozes e telefonemas, estavam tomados por um silêncio de tensão acumulada. Mariana chegou cedo, mais cedo do que de costume, vestida com sobriedade, sem maquiagem e com os cabelos presos de forma severa. Não se tratava de vaidade ou imagem, tratava-se de contenção. Ela sabia que qualquer gesto naquela manhã poderia ser interpretado como tentativa de manipulação. Seus instintos alertavam. O terreno em que pisava já não era dela. Enquanto aguardava a reunião marcada com o cliente, recebeu um e-mail do setor jurídico da agência. No corpo da mensagem, um anexo com relatório preliminar da auditoria interna. O documento não era conclusivo, mas indicava movimentações suspeitas no histórico de acesso de 2 funcionários, um deles subordinado direto de Mariana. Os horários coincidiam com o período em que Lucas havia submetido seu protótipo funcional ao cliente. Mariana permaneceu imóvel diante da tela por alguns segundos, respirando devagar. Em seguida, deletou a mensagem sem responder. Era tarde para se proteger. Só lhe restava resistir. Do outro lado da cidade, Lucas também se preparava. Vestia-se com o mesmo cuidado de quem vai enfrentar algo além do profissional, uma exposição pessoal, quase íntima. Cada peça de roupa parecia escolhida para representar equilíbrio, sem ostentação. Seus gestos eram firmes, mas não automáticos. Ele sabia que aquela manhã seria determinante. Não só pela resposta do cliente, mas porque o que viesse a acontecer ali definiria, por muito tempo, sua posição no mercado, na narrativa daquela agência e até mesmo entre os seus próprios aliados. Juliana o esperava no saguão do prédio onde seria realizada a reunião. Clara e Renan chegaram pouco depois. Não houve trocas de palavras elaboradas. Apenas gestos breves, olhares firmes e a consciência de que a verdade agora andava ao lado deles. Quando foram chamados, subiram juntos, sem hesitar. A sala de reuniões era ampla, cercada por paredes de vidro e uma grande mesa oval no centro. De um lado, representantes da agência. Do outro, Lucas e sua equipe. Ao centro, o CEO da empresa cliente, ladeado por 3 diretores e um advogado corporativo. A composição deixava claro que não seria uma reunião comum. O CEO iniciou com voz serena, mas direta. Agradeceu as 2 propostas, reconheceu o empenho de ambos os lados e afirmou que, antes de anunciar qualquer decisão, havia pontos que precisavam ser esclarecidos. Nos últimos dias, fatos relevantes chegaram ao nosso conhecimento, disse ele. Eles nos obrigam a olhar não apenas o conteúdo das propostas, mas o contexto em que foram construídas. Em seguida, fez sinal para o advogado, que abriu uma pasta e retirou alguns documentos. Nossas equipes de segurança da informação identificaram uma tentativa de acesso indevido ao ambiente de teste enviado por Lucas. Esse acesso não foi autorizado, partiu de um IP externo vinculado a um espaço utilizado por colaboradores da agência. Embora os dados não tenham sido comprometidos, o fato em si nos levou a uma investigação mais ampla. Mariana manteve os olhos fixos na mesa. Nenhum movimento. O advogado continuou. Durante a análise, foram encontrados registros de cópias de arquivos antigos de Lucas, ainda da época em que era funcionário. Esses arquivos foram acessados por um colaborador do setor de criação, subordinado à diretoria de Mariana, pouco antes da apresentação da nova proposta da agência. Esse comportamento, embora ainda em apuração, nos leva a questionar a origem de partes significativas do conteúdo apresentado pela agência na última terça-feira. O silêncio na sala era absoluto. Mariana ergueu os olhos, encarou o CEO por breves segundos e disse apenas: "Minha equipe agiu com base no material que tínhamos. Se houve equívoco, será investigado. Mas não houve orientação para qualquer ação irregular." O CEO não respondeu diretamente. Apenas voltou-se para Lucas. "Gostaríamos que você explicasse como garantiu a integridade da sua proposta desde que deixou a agência." Lucas se levantou, abriu sua pasta e entregou uma sequência de documentos impressos. Eram capturas de tela, e-mails atados, arquivos armazenados em nuvem com registro de criação e edição, além de uma linha do tempo do projeto. Tudo organizado com precisão.
Desde o início, mantive esse projeto em ambiente externo à agência. Nunca compartilhei nada com funcionários que ainda estavam lá, até o momento em que recebi o convite formal para apresentar a proposta. Todos os dados utilizados estão disponíveis publicamente ou foram adquiridos por licenças individuais. O protótipo foi desenvolvido em código original, com equipe independente, e toda a comunicação com o cliente foi documentada. Renan e Clara confirmaram cada ponto com relatórios auxiliares. Juliana apresentou os registros de interações, mostrando que nenhuma informação sensível fora usada. A postura da equipe era serena, segura e coesa. Do outro lado da mesa, Mariana permanecia calada, mas seu corpo demonstrava pressão interna, ombros tensos, dedos entrelaçados com força, o olhar agora oscilando entre os papéis à frente e o vazio da parede de vidro. O CEO voltou a assumir a palavra. A decisão de hoje não será apenas sobre qual proposta é melhor no papel. Será sobre qual delas representa o caminho mais seguro, ético e alinhado com o que acreditamos como instituição. Precisamos ser justos com todos os envolvidos, mas também precisamos proteger nossos próprios valores. Fez uma pausa breve e então anunciou. Considerando os fatos apresentados, a proposta selecionada para a implementação será desenvolvida por Lucas e sua equipe. Reconhecemos a iniciativa, a originalidade e o compromisso demonstrado durante todo o processo. A agência será mantida no contrato, mas em outro projeto, com escopo distinto, sujeito a reavaliação em 90 dias. A frase caiu como um bloco de concreto sobre a mesa. Mariana não reagiu. Apenas juntou seus documentos, agradeceu formalmente e deixou a sala. Os representantes da agência a seguiram em silêncio. Lucas permaneceu parado por alguns segundos. Não por arrogância, mas por incredulidade. Era o fim de um ciclo. A confirmação de que sua ideia, construída com esforço e resistência, havia vencido não apenas a lógica institucional, mas a sombra de uma sabotagem. Quando finalmente saiu da sala, encontrou Clara e Renan no corredor. Juliana veio logo atrás. Por um instante, todos ficaram apenas ali, sentindo o peso da decisão. Depois, sorriram, discretamente, como quem respeita o caminho que foi percorrido. Naquela noite, em casa, Lucas recebeu um e-mail curto do CEO. Obrigado pela coragem e pela transparência. Há tempos não víamos algo assim. Era só uma frase, mas ela encerrava anos de silêncios, apagava as palavras duras da demissão pública e confirmava aquilo que, no fundo, ele sempre soube: uma boa ideia, quando defendida com verdade, resiste a qualquer tentativa de apagamento. Na manhã de segunda-feira, a cidade parecia seguir seu fluxo normal, mas, para Lucas, os passos pareciam ligeiramente mais firmes, como se finalmente houvesse chão sólido sob seus pés. O fim de semana havia sido de respiro, ainda que breve. Depois do anúncio da decisão na sexta-feira anterior, ele passará os 2 dias em silêncio, longe das redes sociais, dos e-mails e até mesmo dos colegas de equipe. Não por cansaço, mas por necessidade de processar tudo o que havia acontecido, não apenas o reconhecimento do cliente, mas a virada completa de uma narrativa que começara com humilhação pública e agora ganhava contornos de reconstrução. Na agência, a segunda-feira foi diferente de todas as anteriores. Mariana não apareceu. Nenhuma mensagem, nenhum comunicado, nenhum pedido de reunião. A única informação oficial que circulou foi um e-mail da diretoria anunciando que ela entraria em licença por tempo indeterminado. A justificativa era genérica, razões de ordem pessoal e profissional. Mas todos sabiam que se tratava de uma saída estratégica para conter o impacto da crise. O e-mail ainda informava que o comando interino do departamento ficaria com um grupo de 3 coordenadores, enquanto a estrutura organizacional passava por reavaliação. Renan, ainda vinculado à agência oficialmente, viu o ambiente mudar da noite para o dia. As conversas antes cochichadas nos corredores agora eram diretas. Havia alívio em alguns rostos, mas também insegurança. Muitos ainda estavam tentando entender se a permanência de Lucas no projeto significava uma nova liderança emergente ou apenas um movimento pontual da empresa cliente. O que ficava claro, no entanto, era que ninguém mais conseguia fingir que nada havia acontecido. O clima de normalidade havia se rompido de vez. Enquanto isso, Lucas se reunia com Marcelo em um escritório comercial da consultoria externa.
O encontro tinha objetivo claro: planejar os próximos passos do projeto vencedor. Marcelo trouxe consigo uma pasta com uma proposta formal do cliente. Queriam que Lucas liderasse a implementação da campanha como consultor independente, com liberdade para montar sua equipe e autonomia criativa sobre as entregas. Haveria, claro, um contrato estruturado, cláusulas de confidencialidade e prazos rígidos. Mas, no geral, o poder estava em suas mãos. Isso aqui não é só reconhecimento, disse Marcelo, com a clareza de quem acompanhou toda a trajetória. É uma aposta. Estão te dando o volante, mas querem resultado rápido. O primeiro módulo da campanha precisa estar rodando em até 40 dias. Lucas pegou os papéis, leu com calma e respondeu com um aceno lento de cabeça. Eu aceito, mas quero trazer comigo quem começou essa jornada. Sem isso, não faz sentido. Marcelo sorriu. Ele sabia que Lucas não estava negociando apenas um contrato, mas sua identidade como profissional. Aceitar sem a equipe seria trair a essência do que havia construído. E, naquele ponto, não havia mais espaço para concessões. Na tarde daquele mesmo dia, Lucas ligou para Clara, Juliana e Renan. Reuniu os três em uma cafeteria tranquila, longe do centro. Cada um reagiu à proposta de forma diferente. Clara ficou emocionada, quase em silêncio. Juliana quis ver os termos imediatamente. Renan, por sua vez, ficou em silêncio por longos segundos antes de dizer: "Isso muda tudo." Lucas confirmou. Explicou que o projeto seria agora tocado fora dos domínios da agência, com respaldo completo do cliente e estrutura para execução em etapas. E que, se eles aceitassem, a equipe se tornaria uma célula independente, vinculada diretamente ao contratante. E a agência? Perguntou Juliana. Vai continuar com o contrato deles, mas num escopo diferente. Agora somos outra frente, e vamos ser observados de perto. A margem para erro é pequena, mas a chance é real. Clara foi a primeira a aceitar. Juliana também. Renan pediu 2 dias para se desligar formalmente da agência, mas deixou claro que estaria dentro. Na manhã seguinte, terça-feira, os 4 se reuniram novamente, agora em uma sala comercial alugada às pressas pela consultoria. Era simples: uma mesa, 4 cadeiras, um quadro branco, 2 tomadas mal localizadas, uma rede Wi-Fi improvisada. Mas para eles, era o começo. Ali começaria a campanha que carregaria a marca da virada. Ao mesmo tempo, na agência, o clima começava a se deteriorar. Sem Mariana, os coordenadores interinos tentavam manter a estrutura, mas era evidente que o núcleo de poder se desfez. Alguns clientes começaram a pedir realocação de equipes, e 2 contratos menores foram encerrados sem justificativa clara. Circulavam boatos de que investidores externos estavam em contato com a diretoria para avaliar um plano de reestruturação mais profundo, possivelmente uma fusão. Os mesmos rumores que Mariana havia captado semanas antes, mas que agora ganhavam força concreta. Na quarta-feira, um dos coordenadores da agência procurou Renan em particular. "Você vai mesmo sair?" "Já saí", respondeu ele, seco. "Só estou cumprindo o aviso. Eles estão dizendo que o que vocês fizeram foi antiético, que quebraram o vínculo com a empresa. Eles podem dizer o que quiserem. A verdade está registrada em cada e-mail, em cada entrega. Se querem uma história diferente, vão ter que inventar. E eu não vou participar disso." A resposta de Renan se espalhou como fogo. Pela primeira vez desde o início do conflito, alguém dentro da agência se manifestava publicamente sobre os acontecimentos, mesmo que de forma indireta. Isso deu força a outros profissionais que também já cogitavam deixar seus cargos. Em 3 dias, mais 2 analistas pediram demissão. Um deles, inclusive, enviou seu currículo diretamente para Lucas, oferecendo-se para integrar a nova equipe. Na sexta-feira, uma semana após o anúncio oficial do cliente, Lucas e sua equipe apresentaram a primeira prévia funcional do módulo inicial da campanha. Era simples, ainda com falhas visuais e pequenos bugs, mas funcionava. E mais do que isso, demonstrava uma lógica de engajamento que encantou os representantes do cliente. Ao final da apresentação, o CEO da empresa se dirigiu à equipe. "O que vocês estão construindo aqui tem valor real. Não porque é diferente, mas porque é honesto. Continuem nesse ritmo. A campanha vai sair e vai levar a assinatura de vocês.
Era o tipo de aprovação que não vinha com gritos ou tapinhas nas costas. Vinha com compromisso e responsabilidade. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, Lucas saiu para caminhar sem rumo pelas ruas iluminadas de São Paulo. Os passos eram leves. O barulho da cidade, ao invés de incomodar, parecia fazer parte da trilha de algo maior, de uma história que, até ali, havia sido escrita com resistência, coragem e escolhas difíceis. E ele sabia que ainda não tinha terminado, mas pela primeira vez podia escolher como continuar escrevendo. A notícia da nova campanha já circulava discretamente pelo mercado quando Mariana, reclusa em sua casa no bairro do Sumaré, recebeu uma ligação de um número conhecido. Era o diretor de operações da agência, que falava com um tom mais brando do que de costume. A ligação, rápida e objetiva, informava que sua licença não seria renovada e que, oficialmente, ela estaria desligada da empresa em até 30 dias. O discurso institucional mencionava reestruturação interna e reposicionamento estratégico, mas Mariana não precisava de palavras diplomáticas. Sabia que era o fim. A decisão não era sobre desempenho, era sobre confiança. E isso, depois do que aconteceu, era um recurso que ela não possuía mais. Nos dias seguintes, Mariana evitou aparições públicas. Não atendeu ligações de colegas, não respondeu mensagens, sequer comentou os rumores que se espalhavam entre as agências vizinhas. Ela passava os dias imersa em relatórios antigos, vasculhando e-mails, tentando entender em que ponto tudo havia escapado do seu controle. Não procurava justificativa, procurava sentido. A mulher que havia construído a carreira impondo autoridade, planejando cada passo com precisão quase militar, agora se via encarando o próprio reflexo com a pergunta que mais temia. O que me faltou? Enquanto isso, o time de Lucas avançava com ritmo constante. A sala improvisada agora contava com 2 mesas a mais 3 computadores e 2 novos colaboradores. A desenvolvedora que havia criado a primeira versão do protótipo agora fazia parte fixa da equipe e um novo designer fora contratado para cuidar da coesão visual da identidade digital. O ambiente era simples, mas vivo. Os debates aconteciam ao redor do quadro branco, no meio do almoço, por mensagens trocadas na madrugada. Já não era mais um projeto, era uma operação. Na segunda-feira, 2 semanas após o anúncio do cliente, Lucas recebeu um convite inesperado. Era um e-mail com remetente institucional da agência onde trabalhará, assinado por um dos coordenadores que assumiram interinamente após a saída de Mariana. O conteúdo pedia uma reunião informal. Queriam entender a possibilidade de colaborar com a equipe de Lucas em uma campanha futura, em um modelo de coprodução. O convite era polido, mas entre as linhas havia um sinal claro. Estavam tentando se reaproximar. Lucas mostrou o e-mail para Clara, Juliana e Renan. A reação foi de cautela. Eles precisam mais da gente do que o contrário, disse Clara, objetiva. Se aceitarmos, precisa ser com regras claras. Nada de abrir espaço para manipulação de narrativa, completou Juliana. Renan permaneceu em silêncio por alguns segundos antes de sugerir. Vocês perceberam quem não assinou o e-mail, né? Mariana. Isso foi enviado sem o aval dela. O núcleo que ficou está tentando sobreviver. Diante da avaliação do grupo, Lucas respondeu o convite com educação. Aceitou a reunião, mas deixou claro que iria apenas ouvir. O encontro foi marcado para a tarde de quinta-feira, em uma sala neutra de um coworking. Quando chegou, encontrou 3 coordenadores da agência, todos visivelmente desconfortáveis. Após trocas formais de cumprimento, eles foram direto ao ponto. Estamos com um cliente pedindo algo fora do que conseguimos entregar com a equipe atual, disse um deles. E, bom, seu nome apareceu como referência. A empresa gostou da forma como você conduziu o último projeto. Eles pediram você, completou outro. A diretoria quer saber se existe abertura para trabalhar de forma colaborativa, sem envolvimento direto da agência nesse primeiro momento. Um piloto. Lucas ouviu com atenção, sem interromper. Sabia que ali não estava sendo apenas sondado para um job. Estavam sondando sua disposição de coexistir com a estrutura que, dias atrás, tentou desacreditá-lo. A agência continua operando? Perguntou ele, num tom neutro. Sim, mas estamos em processo de fusão com um grupo externo. A mudança é inevitável.
E sabemos que o mercado agora olha para o que você está fazendo como referência. Lucas recostou-se na cadeira, ponderou e respondeu com calma. Eu não fecho portas por orgulho, mas esse time aqui só vai onde for respeitado. Se a proposta for técnica, viável e transparente, podemos conversar. Caso contrário, é melhor seguirem com quem está alinhado ao estilo de vocês. O recado estava dado. A conversa terminou em bons termos, mas sem definições. Lucas saiu da sala sabendo que agora tinha o poder da escolha. Não era mais o demitido tentando provar valor. Era o nome que abria possibilidades. Na sexta-feira, o módulo inicial da nova campanha entrou em operação em ambiente real. As primeiras métricas superaram as expectativas. O engajamento dos usuários foi 40% maior do que a média das campanhas anteriores e o tempo de permanência no aplicativo desenvolvido aumentou em quase 50%. Os números falavam, e com eles vinham os resultados. O CEO da empresa cliente ligou pessoalmente para Lucas naquela tarde. Parabéns! Vocês entregaram o que prometeram. O Conselho Executivo está muito satisfeito e vamos liberar a segunda etapa do orçamento ainda este mês. Lucas agradeceu, mas manteve o tom ponderado. Temos mais para mostrar. E agora que o sistema está ativo, vamos colher dados reais e ajustar as próximas ações com ainda mais precisão. É exatamente isso que queremos. Gente que não fala só para impressionar, mas que entrega com consistência. Continue assim. Ao desligar, Lucas se deu conta de algo que ainda não havia processado. Não estava mais em posição de defesa. Não precisava mais justificar sua permanência ou seu talento. Estava ali porque fazia sentido, porque entregava valor. E isso mudava completamente sua relação com o trabalho. Naquela noite, recebeu uma mensagem inesperada. Era de Mariana. O texto era direto, sem floreios. Você venceu. Não vou insistir em justificativas. O mercado sabe o que aconteceu. Eu também sei. Só queria que soubesse que, apesar de tudo, sua coragem me fez repensar muita coisa. Talvez eu tenha esquecido o que significa liderar. Obrigada por lembrar. Lucas leu, mas não respondeu. Não por ressentimento, mas porque entendeu que ali não havia pedido de perdão. Havia reconhecimento. E isso, vindo de Mariana, era raro o bastante para merecer respeito no silêncio. Os dias seguintes à entrada oficial da campanha, no ar trouxeram uma avalanche de acontecimentos. Com os números superando os resultados históricos da empresa, não demorou para que outras marcas do mesmo grupo começassem a perguntar quem estava por trás da estratégia. O nome de Lucas, antes restrito ao círculo interno do cliente, agora circulava em grupos de executivos, fórum de marketing e até pequenas matérias especializadas no setor. A repercussão foi silenciosa, mas constante, como uma onda que cresce devagar e, quando se percebe, já ocupou a praia toda. Lucas, no entanto, não deixou que a excitação o distraísse. Sabia que um projeto bem-sucedido não era garantia de estabilidade. Era apenas o início de novas exigências. E agora que sua equipe havia ganhado visibilidade, a expectativa se tornará maior. O cliente aprovou a expansão da campanha para mais 2 mercados regionais, com o objetivo de testar a adaptação da proposta original a públicos distintos. Era uma prova de fogo. O que havia funcionado tão bem em um contexto específico precisava agora se mostrar versátil. Clara reorganizou os cronogramas de entrega, distribuiu tarefas, coordenou os ajustes gráficos de ajustes conforme feedbacks dos usuários reais começaram a chegar. Renan mergulhou nos dados das novas praças, adaptando as projeções e refinando os indicadores para manter a mesma eficiência. Juliana, por sua vez, assumiu a negociação com fornecedores locais, algo que não fazia parte do escopo inicial, mas que ela assumiu sem hesitar, mostrando, mais uma vez, sua capacidade de adaptação. Foi durante essa fase de expansão que um novo elemento entrou em cena. Uma startup de tecnologia voltada para análise preditiva, sediada em Campinas, entrou em contato com Lucas por intermédio de um dos diretores do cliente. A proposta era audaciosa: integrar a plataforma deles ao sistema da campanha para ampliar a capacidade de previsão de comportamento do consumidor. Lucas ficou interessado. A equipe técnica da startup demonstrou conhecimento profundo e propôs um período de teste sem custo para validar o modelo. Seria um salto. Com essa parceria,
O projeto ganharia uma camada de inteligência artificial de última geração, algo que, meses atrás, parecia distante da realidade daquele grupo de profissionais independentes. O desafio era conciliar essa integração sem comprometer os prazos apertados. Para isso, Lucas decidiu montar uma subequipe apenas para essa frente, contratando 2 especialistas em machine learning recomendados pela própria startup. O espaço do pequeno escritório, já sobrecarregado, passou a parecer ainda mais reduzido, mas ninguém reclamava. As conversas ganhavam profundidade, os debates se tornavam mais técnicos e a sensação de estar construindo algo inédito se intensificava a cada dia. Na agência, a realidade era outra. O movimento de transição com o grupo externo finalmente se concretizou. Uma fusão discreta, anunciada em tom burocrático, mas que trouxe mudanças imediatas, demissões, mudanças de estrutura e a substituição de parte da diretoria. O que estava da cultura anterior se diluía entre planilhas de integração e novas metas. Muitos funcionários foram desligados, inclusive alguns que tentaram resistir às mudanças. Outros, desmotivados, entregaram seus pedidos de demissão antes mesmo da reformulação total. A agência, que já fora referência em criatividade, agora era vista como um braço técnico de um conglomerado sem rosto. Renan, que ainda mantinha contato com alguns antigos colegas, passou a receber mensagens com desabafos, pedidos de ajuda, currículos anexados. Lucas se reunia periodicamente com o grupo, mas mantinha os pés no chão. Não queria se transformar em um novo polo de recrutamento. Seu foco era a consistência do projeto, não uma revanche disfarçada de caridade corporativa. Não vamos absorver mais do que conseguimos sustentar, disse ele em uma das reuniões. Nossa força está na agilidade e na qualidade. Se a gente crescer desordenadamente, perde isso. Mas podemos ajudar quem precisa, rebateu Juliana. Mesmo que não seja contratando diretamente. Podemos indicar, conectar, dar suporte. Eu conheço essa dor. Lucas assentiu. Sabia que ela estava certa. E foi assim que nasceu uma nova ideia dentro do grupo, criar uma rede de apoio informal para profissionais em transição. Nada institucional, apenas uma iniciativa silenciosa de quem sabia como era ser deixado de lado. Clara desenvolveu uma página simples com um formulário de cadastro e espaço para portfólios. Juliana assumiu a curadoria dos perfis e passou a enviá-los para agências, startups e consultorias que confiavam no trabalho deles. Em 2 semanas, 7 pessoas haviam sido recolocadas, inclusive um dos redatores da antiga agência que chegará a participar, de forma anônima, dos primeiros testes com o protótipo de Lucas. A iniciativa gerou um impacto inesperado. Em fóruns especializados e redes sociais do setor, começaram a surgir postagens com agradecimentos à equipe do Lucas, um rótulo que ele não incentivava, mas que se espalhava por conta própria. Esse tipo de visibilidade trouxe consigo novos convites. 3 agências internacionais entraram em contato querendo saber mais sobre o modelo da campanha, interessadas em levar a ideia para outros países. Lucas não respondeu de imediato. Precisava pensar. Sabia que qualquer passo em direção ao mercado internacional exigiria estrutura, contratos robustos, investimentos e até uma reconfiguração da equipe. Era tentador, mas também perigoso. O que haviam construído até ali funcionava porque era enxuto, íntimo e focado. Expandir demais, sem o tempo certo, podia colocar tudo a perder. Na sexta-feira daquela semana, ele marcou uma conversa com Clara, Renan e Juliana, dessa vez fora do escritório, em um restaurante discreto na região de Pinheiros. Era a primeira vez que se reuniam em um ambiente social desde o início da campanha. Sentaram-se à mesa com um misto de alívio e orgulho contido. Lucas trouxe o assunto das propostas internacionais à tona. Estão perguntando se a gente tem estrutura para rodar esse modelo lá fora. 3 empresas diferentes. 2 da Europa e uma da América Latina. Temos ideia, mas não temos escala, disse Renan, com a lucidez de quem sempre pensava nos limites operacionais. A não ser que o modelo seja adaptado para licenciamento, sugeriu Clara. Mantemos o núcleo criativo aqui e treinamos equipes locais. A base da inteligência continua com a gente. Juliana concordou, mas fez um alerta. Isso exige um tipo de gestão que nunca fizemos. E precisa ser justo com quem começou aqui. Não podemos virar sócio de multinacionais, de deixar os nossos de lado.
Lucas escutou tudo, fez anotações mentais e respondeu, apenas no final. A gente só vai dar esse passo se todo mundo estiver pronto. E isso inclui não só a parte técnica, mas o que nos trouxe até aqui. O que fez esse projeto dar certo foi confiança. Não podemos perder isso. Eles brindaram, não com euforia, mas com a serenidade de quem compreende que está em um ponto de virada e que sabe que os próximos passos exigirão o mesmo que os primeiros: humildade, estratégia e verdade. O sol nascia tímido naquela manhã de sexta-feira, trazendo consigo uma luz suave que parecia anunciar o fechamento de um ciclo. Para Lucas, aquele dia carregava uma importância que ia muito além da entrega final da campanha. Era o encerramento de uma jornada que começara com uma demissão humilhante e culminava na consolidação de uma vitória que ninguém esperava, exceto aqueles que nunca duvidaram de sua capacidade. No escritório da consultoria onde a equipe se reunirá tantas vezes, havia um clima diferente. As mesas foram organizadas para acomodar convidados especiais, representantes do cliente, membros da nova diretoria da antiga agência e alguns parceiros estratégicos que acompanharam o desenvolvimento do projeto. Não era uma festa, mas um momento de reconhecimento e celebração silenciosa. Lucas chegou cedo, vestindo um terno sóbrio, sem extravagâncias, mas com uma postura confiante. Recebeu cumprimentos calorosos de Clara, Juliana, Renan e dos novos integrantes da equipe, que agora somavam 8 profissionais dedicados. Cada rosto ali refletia a superação, o aprendizado e a força da persistência. A apresentação oficial começou com uma introdução feita pelo CEO do cliente. Ele destacou o valor da inovação, da transparência e do trabalho em equipe que transformaram o desafio em oportunidade. Sem citar nomes, agradeceu a todos os envolvidos, ressaltando que aquele projeto seria referência para o setor nos próximos anos. Quando chegou a vez de Lucas, ele assumiu o palco com tranquilidade. Sua fala foi direta, sem discursos decorados, mas carregada de emoção contida. Este projeto não é apenas uma campanha de marketing. É o resultado de uma jornada que envolveu aprendizado, erros e muito trabalho conjunto. Acredito que o que fazemos aqui reflete não só estratégia, mas também respeito, disse, olhando para os rostos atentos na plateia. A seguir, Clara apresentou as melhorias implementadas nas interfaces, destacando a experiência do usuário e os feedbacks recebidos em tempo real. Renan mostrou os resultados quantitativos, comparando os indicadores antes e depois da campanha, enquanto Juliana comentou sobre os desafios da comunicação e do relacionamento com fornecedores e parceiros. Ao final, o CEO convidou Mariana para se pronunciar. A sala ficou em silêncio por alguns segundos. Mariana entrou com um semblante sereno, mas marcado pelo peso da experiência recente. Ela agradeceu a oportunidade de participar daquela nova fase, reconhecendo que o projeto liderado por Lucas trouxe uma perspectiva que faltava. Aprendi que liderança é muito mais do que controlar resultados. É saber ouvir, aprender e, quando necessário, ceder espaço para que o melhor aconteça, disse ela, com a voz firme, mas carregada de sinceridade. Quero parabenizar Lucas e toda a equipe pelo trabalho. Espero que possamos construir juntos um futuro melhor para todos. As palavras foram recebidas com aplausos respeitosos. Não era um momento de rivalidade, mas de reconhecimento mútuo e amadurecimento coletivo. Ao final da cerimônia, Lucas foi abordado por alguns convidados que queriam agradecer pessoalmente. Entre eles, estava um dos diretores do grupo que havia adquirido a agência, que comentou: "O seu trabalho não apenas salvou uma campanha, mas resgatou a alma de uma empresa que precisava se reinventar. Espero que continue conosco em projetos futuros." Lucas sorriu e respondeu: "Isso só foi possível porque não fiz isso sozinho. É o time que faz a diferença." Naquela noite, após o evento, a equipe se reuniu em um restaurante discreto para um jantar de confraternização. As conversas fluíam livres, sem pressa, entre risadas e histórias sobre os desafios enfrentados ao longo do caminho. Era o momento de celebrar, mas também de pensar no que viria a seguir. Clara, olhando para todos, levantou seu copo. Esse projeto nos mostrou que nada é impossível quando acreditamos, e que a verdadeira vitória é manter a essência, mesmo diante das maiores tempestades. Todos brindaram, sabendo que aquela era uma conquista que ficaria para sempre marcada em suas vidas. Não apenas pela campanha, mas pelo que representava: coragem, resiliência e a força da união.
Lucas, ao observar aquele grupo, sentiu uma paz rara. O passado, com suas dores e humilhações, parecia distante. O futuro, apesar das incertezas, se apresentava como uma tela em branco pronta para ser pintada com novas histórias, sonhos e conquistas. E assim, encerrava-se um capítulo inesquecível, mas que certamente daria origem a muitos outros.